A Emília disse que o Subaru pertence a ela na novel, mas infelizmente essa cena foi cortada. A Pandora esteve observando tudo nesse episódio, mas vocês não notaram. Subaru realmente perdeu a memória? Shaula fez revelações assustadoras sobre Rei de Astria. Já contei no meu outro vídeo que cortaram a cena do Subaru e da Han dormindo juntos, só que nesse episódio cortaram mais uma interação entre os dois. Nesse vídeo eu conto tudo isso e mais cenas cortadas no episódio 7 da temporada 4 do anime de Re:Zero, além de outras curiosidades do arco 6 da novel. Então chega de introdução e bora pro vídeo. Mas antes que eu me esqueça, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. O episódio 7 da temporada 4 de Re:Zero foi muito bom. Esse episódio adaptou o volume 22 da Light Novel da página 334 até a página 455. E na web novel seria o arco 6 do finalzinho do capítulo 29 até o 33. A cena na novel foi maior, o Subaru e o Julius eles desceram do segundo andar, Electra até o quarto andar, e lá a Emília os recepcionou. E tem umas conversas a mais que não vale tanto a pena destacar. Eu deixei só essa página da novel aí que é a primeira, a página 334, porque é engraçado, porque na edição brasileira teve esse errinho, né? Que foi repetido um parágrafo. Algo que acontece, né? Mas é só por curiosidade para vocês que infelizmente ocorreu pra gente. E essa cena na novel é bem mais extensa, só que foi cortado, mas nada demais, gente, podem ficar tranquilos. Seriam só a novel exaltando como a Emília ela é solícita, meiga, teve um tato legal com o Julius, fazendo com que ele não se justificasse, já que tinha sido uma vergonha para ele ter sido derrotado daquele jeito pelo Reid. Então é legal que a novel ela enaltece a Emília. No mais, a conversa vai prosseguindo, tem até uma zoeira com o Otto, né? Já que o Subaru ele comenta que ele consegue entender a Patrache sem que o Otto a traduzisse para ele. Ele até dá um título de zoeira pro Otto de nosso oficial de assuntos internos lutador bilíngue. E é na mesma página que vem um dos assuntos das cenas cortadas que mais interessam a vocês. O anime até tem a fala do Julius que ele tinha sorte de poder repousar ao lado de belas damas. Só que na novel o Subaru fala que todas as damas naquela sala, incluindo a Patrache, eram dele. A única que não era dele era a Anastácia. E olha só o que a Emília responde. Ela diz que ela ainda não era do Subaru. Ainda não era. Ou seja, quem sabe um dia, né, galera? E na mesma frase ela é atacante. Ela diz, pensando bem, você é meu cavaleiro. Então é você que me pertence, Subaru, não é? E a Emília deixou o Subaru feliz e envergonhado. Esse romance entre os dois é lento, mas progride. Se você já viu vários dos meus outros vídeos em que conto que o anime cortou da novel, sabe muito bem que a Emília gosta e ama muito o Subaru, e ela não vai entregá-lo para ninguém. Nisso, após deixarem o Julius descansando, na novel a Emília ela até sugere congelar a porta para trancar o Julius lá dentro, assim ele não sairia. Mas o Subaru comentou que isso era desnecessário. Também é comentado na novel que o ferimento do Julius também não era tão grave quanto parecia. Então, o Reid pegou leve com ele apesar do que ele falou no episódio passado. E dessa forma o Subaru até comenta que o Julius não poderia saber disso, pois aí que ele ficaria desanimado mesmo. A cena seguinte da conversa do pessoal foi bem interessante. Na novel, a Han fica muito mais brava com o Julius, indignada pelo fato dele ter ido sozinho enfrentar o Reid, já que isso poderia prejudicar o acampamento da Emília, caso o Reid ficasse irritado ou se de alguma forma impossibilitasse eles fazerem o teste novamente. E aí vai tendo bem mais interações, a Emília e a Beako elas dão um beliscão no Subaru uma hora, por causa de uma piada sobre presente de casamento, e eles estão buscando um ponto fraco do Rei de Astria, e perguntam para Shaula. Ela diz que o Reid era um lixo humano e que ela não conhecia os pontos fracos dele, e se ela conhecesse, ela usaria para se vingar de todas as vezes que o Reid foi abusadinho pro lado dela, se é que vocês me entendem. E não é algo leve mesmo, gente.
a novel deixa claro que a Shaula tentou matá-lo para se vingar. Aí a novel leva para um lado mais cômico, mostra como o Reid é muito forte e que seria extremamente difícil passar por ele. Nesse passo, como a Shaula não conseguiu oferecer nenhuma informação útil, a Han a chamou de inútil. E aí tem uma cena engraçada, no anime foi legal também, mas a novel é bem mais extensa e tem umas interações a mais, que a Shaula ela começa a se esconder atrás do Subaru, usando como escudo, o que deixa o Subaru perplexo. Por que a Shaula estava fazendo isso, sendo que a Han era muito mais fraca do que ela? E aí a Shaula responde que não era relação de forte ou fraco, mas sim porque o mestre dela, que era o Subaru, a respeitava e temia a Han. Dessa forma, segundo a Shaula, como ela e o Subaru eram unidos de corpo e alma, o medo dele era transmitido para ela. Cena fofinha, não tão importante, mas é uma cena que é legal. E aí vai continuando, falam sobre a luta da Emilia, que interpretam que ela não tinha intenção de matar, por isso que o Reid baixou a guarda, o que eu já discordo. A Emilia ela foi com tudo, eu leio isso, penso nisso, e vão tendo muitas e muitas conversas, inclusive a interação do Subaru com a Byakuya, que foi muito bem adaptada no anime. O que foi cortado é uma cena após isso, que é antes do Subaru se despedir da Emilia e da Byakuya quando elas vão dormir. O Subaru estava de boa lá, e a Emilia apareceu com um balde. E o Subaru, ao ver aquilo, perguntou se a Emilia estava praticando canto. E a Emilia respondeu que dessa vez ela não estava treinando a sua voz, mas ela estava usando apenas para a função normal de um balde, que era pegar água. Eu destaquei essa cena também porque algumas pessoas que só leram a novel talvez não tenham entendido. Mas isso é uma referência não só a uma side story, como algumas side stories que a Emilia ela usa o balde para treinar canto. Salvo engano, mas a primeira side story que se apareceu foi em A Love Song for EMT, em que o Subaru descobre que a Emilia é horrorosa cantando, ela é toda desafinada. Aí ele a ensina a cantar, usa o balde como treinamento. E a Emilia sempre começou a tratar os baldes como professores dela. E até tem outras side stories que a Emilia faz referência a isso, inclusive numa com a Han. Então é bem legal, por isso que é uma marca registrada e simplesmente essa página foi para referenciar a isso. E parando de falar das side stories, o que se prossegue na novel nesse momento são apenas informações básicas de como eles conseguem arrumar água. O espírito da Sala Verde conseguia criar água limpa, e isso seria bastante útil, já que eles não conseguiam sair da torre, eles não podiam. Além disso, seria uma grande tarefa ir até as grandes cachoeiras, pegar água. A Emilia disse que realizaria esse sacrifício se fosse pelo Subaru. Uma cena fofinha, legal, mas naquele momento era inviável. E aí tem conversa pra caramba, gente, mas tipo muita conversa, sabe? Aí o vídeo ficaria chato se eu falasse tudo. E o que é mais legal destacar é que a Emilia ela estava servindo ao Subaru, levando água para ele. E o Subaru ele até questiona se isso não seria tarefa do cavaleiro fazer isso para sua candidata. Só que a Emilia falou que era para ele esquecer aquilo de mais cedo e que ela não queria exatamente o relacionamento mestre-servo. E era para ele ficar quieto e ser mimado enquanto ele ainda se recuperava. Fora isso, teve uma conversa da Han dando bronca no Julius. Aí ela exagerou um pouco, a Emilia que deu uma bronca de volta e a Han pede desculpas. E tem a Shaula falando em inglês. As palavras que ela usa é no problem e notebook. O no problem tinha um contexto, só que o notebook só foi do nada mesmo. Tanto que o Subaru até falou, tem nada a ver isso aí que você tá falando? Só que é legal esse destaque porque da onde saiu essas palavras em inglês, gente? Quem ensinou isso para ela? Por que exatamente inglês? E aí, fora isso, para quem gosta da Han, tem bastante interações com ela na novel. É comentado que no caminho para Pristela, o Subaru, o Otto e o Garfield, eles decidiam no pedra, papel e tesoura quem cozinharia lá no caminho, na viagem. Só que a Han ajudou a Emilia, né, a fazer todo aquele jantar. E o Subaru ficou incrédulo que como a Han, ela podia cozinhar. Ela falou que claro que ela cozinhava,
Só que ela preferia evitar e deixava todo o trabalho para Frederica e para Petra. E antes dela perder a memória da Ren, também deixava para Ren, claro. E ela disse que só fazia questão de ir para a cozinha para fazer batata ao vapor. E aí o Subaru ele percebe que a Han seria realmente uma boa empregada se não fosse a preguiça natural dela. E aí na novela o pessoal vai interagindo mais, tudo, tomam banho com a água lá que eles usavam do Espírito da Sala Verde. E vai começando toda aquela interação que vai da conversa do Subaru e Julius até o Subaru seguir o pássaro. E o Subaru ficou perplexo com o fato de ter um pássaro lá, porque a torre era quase toda fechada. Como é que esse pássaro entrou? E a narração dá um foco nos pássaros que na época a gente não entendia, só que hoje a gente entende muito bem. O Subaru, ele ficou entre fazer aquilo que ele tinha previsto antes, ajudar o pessoal, ou seguir o pássaro. E seguir o pássaro foi quase que um instinto. Ele tinha que seguir. Chegou o momento que o pássaro some, só que o Subaru ele vê a pena. E a narração dá aquele ênfase, o pássaro realmente existiu. E essa última frase, acreditem, é bem importante. Ele percebe que a parede era uma ilusão, e o Subaru até lembra que o culto da bruxa já usou isso uma vez. Na novel tem uma referência à abertura do livro O País das Neves, e a cena da sacada foi muito bem adaptada. Até porque não tinha como, porque a maior parte do episódio foi ela. Tem diferenças para a novel? Tem, mas aí as diferenças elas não são cortes, seriam mais pelo fato de que a novel é escrita, né? E ela aproveita de ser somente escrita e detalha o que tem que detalhar. Já o anime, como ele é visual, ele consegue deixar algumas sutilezas. E claro, tem a conversa que é muito boa, é interessante, só que o destaque são os pássaros. Aquilo é uma das coisas mais importantes que tem. Vocês perceberam que tem alguns frames que dão destaque aos pássaros? Inclusive a maravilhosa cena, aqueles frames dos pássaros observando o Subaru e a Anastácia, a imagem dele sendo refletida nos olhos dos pássaros. Essa cena foi muito boa e tem um motivo para isso. Esses pássaros são basicamente os olhos da Pandora, a bruxa da vanglória. E fiquem tranquilos, porque isso não é spoiler e também não é uma cena cortada. Essa informação de que esses pássaros são pombo-correio da bruxa da vanglória, Pandora, e de que ela usa para saber o que está acontecendo com o grupo do Subaru e daquilo que está acontecendo na torre, foi oferecida pra gente em uma side story, em uma história paralela. Então, se você pretende apenas ler todos os volumes da história principal de ReZero, que passam de 40 livros, saiba que essa informação até o presente momento não está na novel, mas já foi oferecida em uma história paralela, a qual eu não posso oferecer todo o contexto, já que algumas coisas lá realmente são spoilers. Mas essa informação não. Então é normal que essa informação não esteve no anime, já que não esteve na história principal da novel. Mas o anime teve aquela sutileza de destacar que os pássaros estavam observando o Subaru e a Anastácia, teve alguns frames muito bacanas sobre isso. E na novel, na época a gente não sabia, mas o destaque que dá pra esses pássaros, pelo amor de Deus, só acompanhe isso daí. Menciona que era muito estranho aqueles pássaros estarem lá, que eles pareciam não ter reação, e que nem parecia ser um bando, porque eles eram tão diferentes uns dos outros. Isso incomoda bastante o Subaru, e a Anastácia, que na verdade é a Echidna, também fica incomodada com aqueles pássaros, porque eles acham uma maneira muito antinatural, sem piar, sem bater asas, como se realmente estivesse observando, o que de fato estavam. E tem um detalhe na novel, que aí é interpretação minha, mas no caso, o Subaru ele também estava incomodado que quando ele agia dessa forma sem pensar e se aventurava no escuro, era uma situação em que a vida dele estava em risco, mas naquele momento parecia não estar. Tem até uma lembrança da segunda morte dele no arco 2, ele andando sozinho à noite pela mansão e a Ren o assassinou. E a minha interpretação é que o Tapei é naquele estilo.
Ele gosta de jogar pista, mas ele toma o máximo de cuidado possível. E algumas coisas que hoje são óbvias, como os pássaros observando tudo, e que foi revelado em Side Story, é beleza, ok, é pista que o Tapei já oferecia. Só que isso do Subaru mencionar sobre normalmente a vida dele estar em risco, simplesmente eu interpretei que o Tapei, ele quis dar uma pista que aquilo foi um ponto que o Subaru cruzou e não conseguia mais voltar. Normalmente a vida dele estaria em risco, só que agora ele cruzou um ponto em que a vida dele estar em risco era o de menos. Ele fez algo mais grave do que colocar a própria vida em risco. Ele ofereceu informações para uma das inimigas mais misteriosas de todas, que é a Pandora. E diante de todas as teorias de ReZero, que existem vários loops, alguns resetam, tem a teoria do espiral, entre várias outras teorias de viagem no tempo que o pessoal gosta de criar para o final da obra, é muito bacana pensar que aquilo poderia ser um ponto de cruzada, seria um encontro, entre aspas, entre o protagonista e uma eventual possível vilã final. Então é muito bacana pra mim. Eu sei, muito provavelmente eu estou enaltecendo e engrandecendo essa cena mais que ela é. Provavelmente. Só que eu queria dar esse destaque, gente. E o Subaru, ele carrega vários traumas. Na novel é bem mais explorado. E essa cena era para ser apenas mais um detalhe, explorando sobre os traumas do Subaru, entre vários outros pontos. Só que aí que fica mais interessante, porque esses pássaros são equiparados aos coelhos. Tem até uma parte em negrito, cara. É muito legal que eu deixei pra vocês. Então é muito bacana pensar que esses pássaros eram tão perigosos quanto o grande coelho, lá no arco 4. E o anime adaptou bem a conversa. O que tem a mais é a informação de que existiam várias varandas, além dessa daí que eles estavam, e que a Shaula observava tudo aquilo e atirava, como ocorreu antes. E a Anastácia, ela fica muito intrigada com os pássaros, pois eles tinham calor, mas tinham um mínimo de reação possível quando tocados, e não faziam som, né? Aí nisso, ela fica tão intrigada que gostaria de dissecá-los. Só que ela não queria fazer esforço com o corpo da Ana, ela estava tendo o máximo de cuidado possível, e pediu para que o Subaru estrangulasse alguns pássaros. E sabe o que é engraçado? O Subaru falou que até poderia fazer isso se fosse realmente necessário, só que depois eles teriam que comer. É legal que a novel até dá ênfase, né, da falta de comida que eles têm e que poderia ser útil. Aí chega o Julius, os pássaros voam e tudo mais, e a conversa foi muito boa mesmo. Vou te falar que essa cena do Julius eu achei até melhor no anime do que na novel, acreditem? Eu achei que ficou muito boa, como demonstrou essa insegurança do Julius, que o Subaru percebeu que não era Anastácia e ele não. Gostei. E após isso, eles se despedem e tem a conversa do Subaru com a Han. A conversa no anime foi um pouco resumida, na novel é um pouco maior. Só que o que o pessoal ficou triste, quem gosta muito da Han, é que na novel tem até uma ilustração que eu deixei pra vocês. Ela dá um peteleco na testa do Subaru, que é um momento fofo, uma interação entre eles, que tem coisa a mais, e é uma conversa bacana que eles vão tendo. O anime até que passou bem, só que na novel é melhor. Demonstra mais de como a Han estava se sentindo, as inseguranças dela também. Então, é algo complicado, mas infelizmente o anime não consegue adaptar tudo fielmente como é na novel. Acontece, é a vida, gente. E o resto da cena é o Subaru fazendo alguma coisa, que eu não posso falar o que, porque senão seria spoiler, e ele acordando sem memórias. Galera, ele realmente perdeu as memórias. Inclusive, a narração nesse momento, na novel, passa como se ele realmente estivesse sendo invocado, como se o narrador não conhecesse a Emília, não conhecesse a Beako. Então, realmente, ele perdeu as memórias. Agora, como? O que realmente aconteceu? Porque é uma situação bem mais complexa. Talvez mesmo quando o anime chegar nessa explicação, alguns de vocês não entendam, por isso eu estaria aqui para explicar. Porque é confuso.
mas é bem legal e espero que vocês se divirtam bastante. Da mesma forma como eu me diverti lendo pela primeira vez. E o episódio ele termina adaptando a página 455. Existe um pequeno capítulo interlúdio depois, que é da página 458 até a página 463. É um interlúdio bacana? É. Porém, talvez ele seja adaptado no começo do próximo episódio. Por esse motivo, eu não falarei hoje. Mas se ele não for adaptado no próximo episódio, aí eu comento pra vocês. E o episódio Break Time dessa semana foi muito legal. Foi uma conversa muito da hora entre o Subaru e o Julius. O Subaru consolando o Julius com a situação que ele estava. Que o Julius estava muito triste, pra baixo. Então, cara, o Break Time dessa semana foi excelente, muito fofo. Para quem tá acompanhando os Break Times, vale a pena conferir. Agradeço a todos os membros que apoiam o canal, em especial aos novos membros que são o Yuri Natan 1640 e o HJ-MB 7059. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e se vocês gostam de animes e principalmente Re:Zero, eu espero sempre vê-los por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.